Reta final da campanha, muita movimentação dos candidatos, não é isso? Muita movimentação dos candidatos e dos órgãos também que atuam, né, Flávio, nessa preparação para a votação que acontece no domingo, primeiro turno. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, começa a Operação Eleições, que vai até o dia 2 de outubro, nas rodovias da Paraíba. A gente tem informações sobre a fiscalização, que tem como objetivo garantir segurança para as eleições e combater crimes eleitorais. Atenção às compras de voto, inclusive. Michel Andrade vai trazer informações para a gente agora ao vivo, não é isso? Boa tarde, Michel. Boa tarde, Daniel, e ao Flávio também que está aí nos estúdios e a todos os paraibanos que nos acompanham nesse momento. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal, como todo ano de eleição, né, toda época de eleição, na verdade, ela realiza assim essa Operação Eleições, que é para combater estes crimes eleitorais. Aqueles crimes que acontecem assim, um carro que vai transportando aqueles santinhos, né, que vai entregando os santinhos nas ruas, essa situação toda aí de proibição, porque é crime eleitoral. Só que para explicar mais sobre essa situação, a gente vai conversar aqui com o inspetor Guimarães. Essa operação começou dia 28, ontem, vai até o dia 2 de outubro. Como é que está sendo essa operação? Boa tarde. Nós estamos reforçando, né, aqui o efetivo operacional da Polícia Rodoviária Federal em todo o estado da Paraíba, né, principalmente nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal e Cajazeiras, né? Nós já temos unidades operacionais concentradas nessas cidades e estamos com um apoio maior de policiais que trabalham na atividade administrativa e com os nossos grupos de patrulhamento estático e grupos especiais numa fiscalização mais intensificada nesse período, que começou ontem e vai até o próximo domingo, preocupado com a segurança viária das pessoas que vão viajar, né, para poder voltar ou no interior do estado ou vindo do interior do estado aqui para a nossa capital, né? Então, nosso foco é a segurança viária e enfrentamento ao crime, principalmente o crime eleitoral nas rodovias federais aqui do estado da Paraíba. Falando realmente agora, pegando um gancho seu e fazendo um adendo dentro desse assunto, o que seria essa questão do crime eleitoral nesse momento? O que é que vocês fiscalizam em si nessa questão do crime? Principalmente o transporte de dinheiro, né, de alguma coisa que configure alguma vantagem para que uma pessoa vote em alguém, né? Então, santinhos também? O santinho, o transporte do santinho é uma propaganda eleitoral, tem o prazo eleitoral de se fazer esse transporte ou não, né? Mas principalmente algum tipo de vantagem, né? Recurso financeiro para que uma pessoa vote em outra, né? Então, assim, essa preocupação nesse tipo de transporte que não tem assim uma origem, né? Um recurso que não tem a origem, né? Que você aí, quando você faz a abordagem, verifica que tem vários material de campanha de um candidato, né? Então, assim, todo um contexto de uma abordagem suspeita-se, né, que essa pessoa esteja cometendo crime eleitoral e sendo flagrado uma pessoa nessa situação, ela vai ser conduzida para a Polícia Judiciária, né? Aonde houver Polícia Federal, para a Polícia Federal, e onde não houver Polícia Federal, para a Polícia Civil, né, para que seja aí sim investigado essa conduta dessa pessoa e para se verificar realmente se aquilo é um crime, foi um crime ou não, né? Então, assim, oportunizado todo um processo criminal, que a pessoa tenha a defesa, né? Então, assim, todo esse processamento é feito após. Não tivemos aí um corte, mas deu para entender direitinho que foi exatamente a Polícia Rodoviária Federal está de olho. Atenção, candidato, a gente vai acompanhar todos os casos aqui no Povo na TV. Agora, vem cá, você tem novidades sobre o caso do candidato Ricardo Coutinho? Tem novidade, sim. Ontem houve uma decisão de um dos recursos de Ricardo Coutinho lá no Supremo Tribunal Federal. Ele demonstrava confiança de que reverteria essa situação lá no Supremo, mas essa primeira decisão não foi favorável. A ministra Carmen Lúcia não deu provimento a esse recurso do ex-governador que tenta a candidatura ao Senado. Ele teve a candidatura indeferida aqui pelo TRE. E tem uma outra questão também, que é o recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que foi quem condenou Ricardo por abuso de poder das eleições de 2014. Esse recurso foi colocado, Flávio, na pauta de hoje. Depois foi retirado. A sessão está acontecendo nesse momento. Existe uma possibilidade de um ministro puxar a pauta e colocar em discussão. Foi retirado de pauta, mas estamos atentos aqui para qualquer novidade em relação a esse recurso. Dificilmente Ricardo consegue reverter
no Tribunal Superior Eleitoral, porque foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral que condenou ele por abuso de poder político na candidatura da reeleição, mas ele tenta, né? É tão delicado que o nome dele vai estar na urna e tem aquela coisa toda, um moído danado, e a gente acompanha tudo aqui. Agora vem cá, Daniel, você entrevistou a candidata a vice-presidente da República, a Mara Gabrilli, que integra a chapa da Simone Tebet. Você conversou com ela? Conversei com ela hoje pela manhã, porque existe uma ofensiva muito grande, principalmente do PT em relação ao voto útil, né? Colocando ali, não desperdice seu voto, essa candidatura, no caso a de Simone Tebet e a de Ciro Gomes, não vai conseguir ir para o segundo turno, decida logo essa eleição no primeiro turno. Então, a gente falou sobre isso com a Mara Gabrilli, numa entrevista em vídeo que está disponível aí no blog do Jornal da Manhã, no portal T5. Entrevista completa lá, ela não fala só sobre isso não, fala sobre o PSDB, ela é do PSDB, é a vice. E é até um fato curioso o PSDB não ter um candidato na cabeça de chapa numa eleição presidencial, né? Tem um histórico muito grande de estar disputando as eleições, já ter presidido a República, dessa vez indicando a vice da candidatura lá do MDB. Então falamos sobre isso também, sobre representatividade. É uma mulher que tem uma deficiência, a única senadora da República com deficiência. Então a gente falou sobre vários assuntos e essa entrevista já está disponível lá no blog do Jornal da Manhã, no portal T5. Agora vem cá, já estão cadastrando também os carros, o pessoal que vai trabalhar, que vai atuar na votação. Como é que está esse cadastramento? Está tudo certo? Acompanhamos toda essa movimentação, viu? Inclusive, desde cedo foi bloqueada a parte de estacionamento da Avenida Princesa Isabel, no trecho ali do cruzamento com a Avenida Monsenhor Valfredo Leal e a Pedro I, aqui no bairro do Tambiá, em João Pessoa. Quem tem mais informações, inclusive, sobre isso é Poliana Sorrentino. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba iniciou na manhã desta quinta-feira o cadastramento de motoristas e também de veículos que vão estar a serviço da Justiça Eleitoral no próximo domingo. A expectativa é de que hoje e amanhã cerca de 150 carros sejam cadastrados e recebam justamente esse adesivo que a gente está observando já na lateral dos veículos que estão passando por este processo. Para que isso fosse possível, foi montado um esquema de trânsito no entorno do TRE para hoje e amanhã, onde os estacionamentos estão proibidos para os demais veículos que não vão passar por esse processo. A gente lembra que para o próximo domingo há a expectativa de um bloqueio total no trecho aqui da Avenida Princesa Isabel, no cruzamento entre a Avenida Valfredo Leal e a Avenida Pedro I, onde tanto os estacionamentos quanto também as pistas de rolamento no sentido bairro-centro vão estar interditados, intransitáveis para a passagem de qualquer tipo de veículo. E a expectativa é de que o trânsito só seja liberado depois da conclusão da apuração. Poliana Sorrentino para a TV Tambaú. Muita movimentação, né, Daniel? Isso. Agora vem cá, Daniel, muita gente também vai pegar a estrada, porque muita gente vota em outro município e tal. Movimentação também na estrada, não é? Na rodoviária, para quem vai pegar a estrada realmente, seja com o carro próprio pelo rodoviário, né, pegar um ônibus, prevê uma movimentação, inclusive um aumento expressivo de 20% na movimentação da rodoviária aqui em João Pessoa. Charles Moraes foi acompanhar essa movimentação, como é que está agora? Oi, Flávio e Daniel, muito bom dia para vocês, bom dia ao pessoal de casa. Veja bem, 3 dias, né, da votação de primeiro turno, normalmente há um aumento no fluxo de passageiros. A gente fala aqui direto do terminal rodoviário de João Pessoa, falar dessa expectativa de embarques e desembarques. A Sabrina Adelarco, ela que é gerente do núcleo aqui da rodoviária, está conosco. Sabrina, essa movimentação que a gente vê aqui tem alguma relação já direta com o dia da votação? Já registram esse aumento ou não? Olha, essa daqui é a movimentação diária mesmo do terminal nesse horário, mas nós já conseguimos sentir esse aumento equivalente a 2018, antes da pandemia. Então, o mês de setembro para nós já representou um aumento e uma equivalência no período das eleições anteriores. Até o momento houve a necessidade de alguma adequação na frota? Até o momento não. As empresas estão esperando mesmo o aumento, o volume de passageiros para o dia das eleições. Eles estão preparados para colocar em ônibus extras, caso seja necessário, mas esse aumento normalmente é sentido no dia. Qual que é a expectativa para domingo? Olha, a gente espera que tenhamos um aumento de aproximadamente 20% dos passageiros do fluxo normal.
que equivale sim às últimas eleições. Nesse caso, então, há uma preparação por essas empresas, em caso de necessidade, a adequação na frota. Sim, aí pontualmente elas trabalham no dia conforme as vendas de passagem forem aumentando. Certo. Alguma orientação específica aos eleitores? Sim, a gente recomenda aos eleitores que procurem as empresas de transporte credenciadas, que não aceitem as ofertas de clandestinos, que é um risco para a segurança de cada um. Então, busquem as empresas dentro do terminal ou nos seus sites para venda de passagens. Sabrina, muito obrigado pelas informações. Mostrar novamente a movimentação aqui na rodoviária. Veja bem, como a Sabrina explicou para a gente há pouco, essa é uma movimentação típica do horário, ainda não tem relação direta com o dia de votação. Normalmente o passageiro procura fazer esse deslocamento justamente no domingo, na data da votação, e a expectativa aqui no terminal rodoviário de João Pessoa é que haja um aumento aí em torno de pelo menos 20% no fluxo de passageiros. A gente volta ao estúdio. Valeu, Charles. Agora vem cá, Daniel, preparativos também nas escolas, não é? Exatamente, local de votação, então há uma preparação muito forte, acaba suspendendo as aulas. São 72 escolas e 4 creches só aqui em João Pessoa que foram cedidas ao TRE para as eleições desse ano. A entrega ao TRE acontece amanhã, pela manhã, então já a interrupção das aulas amanhã em escolas que vão ser cedidas. Essas aulas vão ficar suspensas até a próxima terça-feira. O Portal T5 tem os detalhes dessas informações lá, então se você é aluno de uma escola pública aqui de João Pessoa, procura saber se é local de votação para saber se vai ter aula amanhã e se vai ser interrompida até a próxima terça-feira, como acontece nas que são cedidas à Justiça Eleitoral, Flávio. Tem uma entrevista também, não é, com o presidente do tribunal, não é isso? Exatamente. A repórter Edu Ibotes foi conversar com o desembargador Leandro dos Santos, que preside o TRE. Ela foi questioná-lo sobre os preparativos finais, também sobre a segurança da urna eletrônica. Vamos assistir. As eleições estão chegando, dia 2 de outubro, e o TRE já está preparado para esse momento da democracia. Eu vou conversar agora com Leandro dos Santos, desembargador Leandro dos Santos, que é o presidente do TRE. O TRE já vem trabalhando há muitos meses a respeito dessas eleições. E como é que está sendo essa preparação para o dia 2? A preparação de uma eleição começa quando termina a anterior. Então, há providências para a gente reorganizar as urnas eleitorais, para a gente trocar aquelas que deram defeito, para a gente preservar essas urnas para eventual discussão jurídica. Enfim, é um processo contínuo e depois disso tudo tem um calendário eleitoral. E aí a gente vai também cumprindo esse papel de organizar o próprio tribunal do ponto de vista da gestão. Nós teremos mesários. Eu não tenho o número correto, mas talvez em torno de 40 mil pessoas trabalhando nas sessões eleitorais, pessoas que são convocadas, que estão prestando esse serviço à nação, à justiça eleitoral, e por isso que eu considero que é uma grande festa da democracia. E se é festa, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter segurança e, sobretudo, transparência naquilo que se tenta incutir uma ideia de que a urna pode ser violada e aparece uma manifestação que está envolvida ou em ignorância ou em má fé. Então, a urna é absolutamente segura, inviolável, e eu dou esse testemunho de quem tem uma fé de 30 anos, de mais de 35 anos de magistratura, e que exerço a minha profissão com o maior rigor quanto à honestidade e à probidade. E esse dia 2 de outubro, né, no domingo, a gente sabe da importância desse dia, que o TRE já vem trabalhando durante muitos meses, mas não acaba, né? Então, no dia 2 tem a apuração, como o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer esse momento para que seja da melhor forma possível. Encerrada a votação no horário da lei, né, que é às 17 horas, então automaticamente começa o processo de apuração. Então a urna eletrônica em todos os locais imediatamente vai emitir o boletim, ali é o resultado oficial da eleição. Aqui no tribunal nós só vamos fazer a totalização, mas o resultado oficial por cada sessão já foi divulgado, já está
nas mãos de todos os partidos, de todos os interessados. Há um fato muito interessante que as pessoas talvez não saibam. Se você gosta de estatística, se você gosta de apurar, acompanhar a apuração, você pode ir com seu celular, passar nas sessões eleitorais e copiar o QR Code com o resultado oficial de cada urna que foi divulgado o resultado. Isso é muito importante para demonstrar que nada pode ser apurado diferente daquilo que já foi previamente publicado oficialmente através do boletim de urna. Olha só, Daniel, uma outra coisa, acaba hoje o guia eleitoral, não é? Isso, dentro daquele calendário que a gente trouxe aqui no início da semana, não é? Cada dia tem uma novidade desse processo eleitoral. Hoje é o último dia do guia eleitoral. No rádio está terminando agora, né? Porque é ao meio-dia e às 7 da manhã. Na TV, daqui a pouco 1 da tarde e 8h30 da noite. Hoje o último dia para os candidatos apresentarem as propostas. Ontem foi o último dia para os candidatos ao governo da Paraíba. Hoje para os candidatos à presidência da República, respeitando ali o período de propaganda eleitoral, viu, Flávio? Maravilha. Então, muita movimentação e muitas dicas também para os eleitores, não é? Isso, última hora é bom trazer as dicas aqui para os eleitores no dia de votação. Precisa ficar atento ao que pode e o que não pode na hora, na sessão eleitoral. Vamos acompanhar essas dicas agora. Os eleitores devem ficar atentos com relação a algumas regras essenciais e especificamente ali no dia e na hora da votação. E para explicar para a gente os principais pontos, a gente conversa aqui com a Vanessa do Egito, a doutora Vanessa do Egito, ela que é secretária da Corregedoria Regional do TRE-PB. A gente começa falando aqui da propaganda eleitoral. O que caracteriza um ato de propaganda ali no momento da votação? Propaganda eleitoral no dia da votação é aquela em que um eleitor ou um candidato pede voto a outros eleitores. É a chamada boca de urna. No dia da votação não pode haver qualquer tipo de propaganda eleitoral, muito menos nas imediações das sessões eleitorais, dos colégios eleitorais. Pedir voto, não. Não, no dia da votação não. Pedir voto até às 10 horas da noite do sábado. A partir do domingo, nada de pedir voto. Com relação à manifestação individual e silenciosa, como fazê-la de forma segura? Isso, a única coisa permitida no dia da votação é a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. E o eleitor pode fazer isso através de broche, dístico, bandeira, adesivo, com a própria camiseta do candidato, ele pode fazer isso no dia da votação. O que ele não pode fazer é aglomerar-se com outros eleitores, nem mesmo os seus familiares. Não pode haver um grupo de determinados candidatos com a camisa de determinado candidato, porque isso é considerado também boca de urna, propaganda irregular no dia da votação. Secretária, com relação ao uso de alto-falantes e amplificadores, o que traz a legislação sobre isso? No dia da eleição os carros não podem circularem livremente com amplificadores, com sons, com jingles de candidatos. Dia da votação, nenhum tipo de propaganda, a não ser a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor, é permitida. Bom, esse ano são diversos números que o eleitor deve se atentar e uma pergunta comum nessa época com relação ao uso da colinha. É permitida? E aproveito para falar sobre o aparelho celular ali, como usar de forma adequada. A colinha não só é permitida, como é necessária. A Justiça Eleitoral incentiva que o eleitor leve a colinha. Esse ano serão 5 cargos em disputa, começando com o deputado federal, que são 4 dígitos, deputado estadual 5, senador 3, governador 2 e presidente da República encerrando 2. Então, a colinha é muito necessária, porque são muitos dígitos a serem digitados na urna, para não ocasionar nenhuma demora no ato de votação. E o celular, ele pode ser levado para a sessão eleitoral, se o eleitor dispuser do e-título no smartphone para fazer a identificação do eleitor, desde que tenha a foto do eleitor. Mas na cabine de votação não pode entrar nem com celular, nem com nenhum equipamento que possa vir a quebrar o sigilo do voto. Esse celular fica numa mesinha próxima à cabine de votação, mas nunca entrar na cabine de votação com o celular. Então é bom deixar claro que a colinha não pode estar no celular. O e-título sim, mas a colinha não, tem que ser no papel, não é, Daniel? Exatamente. Recado dado, cobertura completa sobre as eleições, acessa Portal T5, a programação da TV Tambaú também, na Rádio Jovem Pan João Pessoa, que o Jornal da Manhã vai começar no horário normal, às 7 da manhã, com o fim do guia eleitoral, e a gente vai atualizando aqui qualquer novidade. Acompanhe tudo lá. Valeu. Valeu, Flávio. Obrigado, Daniel. Muitas informações, muita movimentação, quase chegando o dia da eleição, a gente vai trazer o recado agora, mas é o recado com música. Cadê ele?